Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no teu futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes e corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabemos que nós temos a oportunidade essa que é dada a todo momento. Pela graça de Deus, temos essa oportunidade de escolher entre o certo e o errado, de escolher entre o bem e o mal, e de escolher sobre o céu e o inferno. Mas as Escrituras nos dizem que a porta da graça irá fechar. Não sabemos quando, não sabemos o dia e a hora,
E é preciso estarmos prontos, já feito essa escolha, ou de salvação, ou de perdição. E sabemos que só a salvação, o homem pode encontrar em Jesus Cristo. É só através de Jesus Cristo que eu e você podemos ser salvos. Fora de Jesus Cristo, só herdaremos a perdição eterna. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu já agradeço desde já esta oportunidade de estar aqui para compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é vida. Vida para todos aqueles que a recebem e decidem pôr em prática. É bem verdade que essa prática nós fazemos quando depositamos a nossa fé na verdade de Deus. Nós depositamos a nossa fé e em fé confiamos na palavra de Deus, confiamos em tudo que está escrito, em tudo que Deus deixou através dos seus mandamentos, as suas ordenanças, e os pomos em prática. Louvado seja Deus! Mas é necessário a fé, porque sem fé é impossível que eu e você possa agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nessa tarde, eu quero compartilhar uma palavra que vai nos dizer e através dela nos ensinar a forma de adorar a Deus. Quero compartilhar uma forma dita pelo próprio Deus. O próprio Deus é que nos diz de uma forma errada que eu e você possa adorar a Deus. E essa palavra se encontra no livro de Êxodo, no primeiro e segundo mandamento que Deus deixou para o povo de Israel. E Deus deixou para o povo de Israel porque Deus sabia que o povo outrora iria abandonar a verdadeira adoração, a forma de se adorar a Deus, se voltando a vários deuses pagãos, das nações circunvizinhas da tribo de Israel. E no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, 4 e 5, o Senhor vai nos dizer para que nós não venhamos ter
um outro Deus além dele. E diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Deus fala para a nação, o seu povo escolhido de Israel, que não era para eles arranjarem ou arrumarem de alguma forma ou outra um outro Deus além dele. O que é, pregador? Eu arrumar um outro Deus além do que existe, além do único Deus que criou os céus e a terra. O que é eu arrumar um outro Deus? Um outro Deus é eu cultuar como forma de existência um outro Deus além do único Deus que existe. Eu fazer de um ídolo um Deus, eu fazer de qualquer coisa um Deus. E daí então, na minha imaginação, no meu pensamento, eu começo a reverenciá-lo e adorá-lo de todas as formas. E Deus sabia, pondo esse mandamento, Deus sabia que lá na frente o povo de Israel iria se voltar para vários deuses pagãos. É por isso que Deus deu esse primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Louvado seja Deus. E muitos de Israel se voltaram, após esse mandamento de Deus, se voltaram ao politeísmo, que é nada mais, nada menos do que uma pessoa adquirir um outro Deus e dar a ele, em seus pensamentos, tal adoração. E o povo de Israel se voltou para vários deuses. E fomos procurar nas Escrituras, acharemos tantos deuses que o homem cria e começa a adorá-lo. Aqui mesmo no Antigo Testamento vemos nações, homens que criaram deuses e deram a ele uma forma da sua imaginação, dos seus pensamentos, e começaram a adorá-lo. Tinha Deus para tudo. Tinha Deus do sol, Deus da lua, Deus da fertilização, Deus das plantações. Eles criam que se eles adorassem esses deuses, eles seriam abençoados, eles seriam atendidos, eles seriam até mesmo protegidos pelos deuses pagãos. Mas Deus conhece o coração do homem. Quando Deus fala na sua palavra, é porque Ele nos conhece. O homem
não conhece o seu próprio coração, o seu próprio entendimento. Nós podemos falar A, e daqui a um instante nós podemos falar B. Nós não temos em que apoiar e no que apoiar fora das Escrituras. É somente na palavra de Deus que nós devemos dar a nossa confiança, crendo de todo o entendimento, de todo o coração e de toda a alma, na palavra de Deus, na verdadeira palavra, daquela que sai da boca do nosso Senhor. E Deus no versículo 4, Ele também nos diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E Deus dá esse segundo mandamento, porque o homem, ele desvia a sua conduta do Deus eterno, ele sai do verdadeiro caminho, ele não se atenta na verdade revelada de Deus na sua palavra, e se volta. Ele se volta, muitos deles, no que dizem, no que acham, nos seus entendimentos, nos seus pensamentos, e criam, através do artifício, aquele que faz as imagens de esculturas, ele cria várias imagens simbolizando o que é em cima no céu, o que é embaixo na terra e debaixo da terra, e também debaixo das águas. Mas Deus nos diz para não fazermos. Como assim? Disse ao seu povo Israel. Deus disse para não fazermos imagens de escultura, nem alguma semelhança que seja de Deus ou de alguma coisa da sua criação. Mas o artífice segue o seu próprio entendimento, o artífice segue a sua profissão e começa a fazer várias imagens de esculturas, vários ídolos simbolizando Deus, e Deus nos repreende nos seus primeiros mandamentos. Deus abomina toda imagem feita, seja de escultura, seja dos ídolos, é abominação diante de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quem faz as imagens de esculturas e os dá formas, quem faz até mesmo os deuses, e a eles prestam culto da sua imaginação, da sua adoração, num Deus falso,
Deus abomina. No versículo 15 do livro de Deuteronômio, capítulo 27, vemos uma ordem de Deus dizendo: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obras da mão do artifício, e a puser em lugar escondido. A Bíblia está nos dizendo que até então todo homem que presta adoração a ídolos pagãos, a deuses pagãos, e fazem imagem de escultura, a Bíblia está nos chamando de maldito somos. É por isso que temos que dar crédito nas verdades do Evangelho. Porque muitos dão crédito nas religiões, dão crédito no que o homem fala e não examinam na Bíblia se aquilo está condizendo, está sendo verdadeiro com a palavra dita, seja ela pelo pregador, seja ela pelo pastor, seja ela pelo padre, seja ela por quem seja. Temos que examinar. E muitos não examinam as Escrituras. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, vai nos dizer lá no Novo Testamento que o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Sem o conhecimento da palavra, não chegaremos no caminho certo. Sem o conhecimento da palavra, se eu e você não parar e se atentar para as verdades de Deus e do Evangelho, nós acabaremos em perdição. Porque o próprio Senhor Jesus nos fala que muitos erram por não conhecer as Escrituras. Muitos erram pelo que o pastor muitas das vezes ensina. Muitos erram pelo padre muitas das vezes ensinar de uma forma errônea, ensinando o caminho da perdição em vez do caminho da salvação. E eu estou nesse lugar
não é para falar para você virar evangélico. Não, não. Nem para apresentar uma placa denominada igreja. Também não. Muito menos para falar de religião. Também não. Porque a religião não salva. Não salva ninguém. Se eu e você dizer, eu sou evangélico, de nada adianta ser evangélico. Evangélico é uma religião. Jesus não chamou nós para sermos evangélicos. Mas aqueles que distorcem o evangelho da verdade, eles se apresentam uma placa. Eles chamam você para ser evangélico, para fazer parte do grêmio deles. Porque vemos que podemos notar, colocando nos dias de hoje, diante da verdade, e as religiões são as placas ganhando dinheiro, seja a religião que for. A Bíblia nos diz que a religião é fonte de lucro. E Jesus não chama nós, nem eu, nem você, para ser mais um religioso. Jesus apresenta, tanto para mim quanto para você, o caminho. Jesus não te apresenta uma religião para você seguir, muito menos uma placa de uma denominação para você seguir. Porque Deus tem que fazer morada dentro de mim, dentro de você. A partir do momento que Deus fazer morada dentro de mim, de você, aí sim, você vai ser igreja. Porque a igreja não é quatro paredes. Muitos distorcem o evangelho. Somente para ganhar dinheiro. Vemos as placas de hoje. Só para ganhar dinheiro. A religião evangélica, a maioria dos templos virou empresa. São empresas disfarçadas de como igreja. Tudo é dinheiro. E Deus não me chamou e te chamou para pedir o seu dinheiro. Mas os falsos pastores, os falsos profetas pedem o seu dinheiro. Jesus falou: de graça recebestes, de graça dai. E muitos cobram. Esses são os mercenários que Jesus fala lá no capítulo 10 do Evangelho de João. Aquele que não entra pela porta do curral é mercenário. São pastores contratados para ganhar dinheiro. E Deus não apresenta, nem para mim, nem para você, uma placa, uma religião. Deus te apresenta o caminho do céu. Jesus nos fala de quem quer vir após Ele, negue-se a si mesmo,
Toma sua cruz e sigam. Jesus também nos fala que Jesus é o caminho. Ele próprio dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também a vida. E ninguém irá ou vai até o Pai, até Deus, se não for por Ele. Tem um princípio bíblico para eu e você se achegar a Deus de todas as formas, seja na oração, seja na comunhão, seja na adoração. Tem que ser por Jesus. Jesus é a porta da salvação. Todas as portas que eu e você possa pegar fora de Jesus só terminará em perdição eterna. Esse é o Evangelho de Cristo, o Evangelho que muitos não pregam dentro das reuniões, porque esse Evangelho não dá lucro para ninguém, não dá lucro para os falsos profetas, para os mercenários do Evangelho, para os ladrões da fé. Esse Evangelho verdadeiro, ele faz discípulos, ele não nos faz membro de banco. Jesus veio para nos fazer, tanto a mim quanto a você, discípulos dele. Mas para isso é preciso se atentar na palavra de Deus, se atentar nos mandamentos, nas ordenanças, nos estatutos. E muitas vezes estamos adorando de uma forma errada, estamos caminhando no caminho errado, e cujo final é a perdição eterna. Deus abomina todos que fazem imagem de escultura e a elas passam a reverenciá-las e adorá-las de todas as formas. Eu prestando um culto, eu me ajoelhando diante delas, eu fazendo petições a ela. Deus abomina. Aqui no princípio, no primeiro mandamento, no segundo mandamento, é abominação diante de Deus. E porque muitas das vezes nós cremos em nós mesmos. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que Deus abomina todos aqueles que fazem deuses além dele e passam a adorá-los, fazem imagem de esculturas e passam a adorá-las, prestarem cultos diante delas, sendo que elas nada são. Se formos olhar o Evangelho de Gênesis, Apocalipse, vemos várias repreensões de Deus diante do seu povo de Israel, falando sobre os ídolos que nada são e sobre as imagens de escultura. E o povo segue acreditando no que a religião, nos que as religiões falam, professam, e não estão nem aí, e fazem deuses, fazem imagens de esculturas e passam a adorá-las como fosse um Deus. E aquele povo de Israel, ele pagou um alto preço pela forma de adoração errada.
E assim somos nós. Se nós não mudarmos a nossa concepção, se nós não mudarmos o nosso entendimento errôneo, se estamos adorando deuses além do único Deus, se estamos reverenciando e prestando culto às imagens de escultura, nós acabaremos em perdição eterna. Porque a Bíblia nos diz que malditos são todo homem que fazem uma imagem de escultura. É a Bíblia. Contra a verdade não tem argumento. É a verdade de Deus. E muitos seguem adorando, buscando de todas as formas, achando que uma imagem pode ouvir, com imagem pode fazer alguma coisa. É completamente errôneo esse entendimento. Temos que mudar a forma do nosso entendimento, senão todos acabarão em perdição eterna. Porque lá no livro de Apocalipse, Jesus nos revela a João que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Mas o pastor prega isso para você? Porque vemos tantos pastores, tantos mestres adorando a outros deuses, a ídolos, tantos idólatras. O padre passa isso para você? Que você vai herdar a perdição se você não abandonar a forma errônea da sua adoração? Essa é a palavra de Deus. Uma mensagem que muitos espectadores não ouvem, não podem ouvir. Uma mensagem que dentro das reuniões, dentro dos palácios, muitos não vão pregar. Sabe por quê? Porque essa mensagem de salvação não dá lucro. Essa mensagem não dá dinheiro. Mas essa mensagem salva. Essa palavra liberta. Porque Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que eu estou pregando são as verdades de Deus. Não é o ponto de caronchinha do pastor, do padre, do seu líder. São as verdades reveladas nas Escrituras de Deus. Está no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 18 ao 20, vai nos dizer: o que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artifício, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau: acorda,
e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e prata, mas não, no meio dele não há espírito algum. Louvado seja Deus. A palavra de Deus está nos dizendo porque uma imagem, um ídolo feito de pau ou de pedra poderá fazer para que o homem confie nele? Nada. Pois os ídolos e as imagens de escultura nada são. Não tem espírito dentro deles. E a Bíblia nos vai revelar que por trás das imagens de escultura há um espírito do diabo que engana as pessoas. Todas as imagens de esculturas são abominação diante do Criador. Todos os ídolos pagãos são abominação diante de Deus. Salmo 115 vai nos ensinar, a partir do versículo 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome, da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhantes a eles os que o fazem, e todos os que neles confiam. O salmista está dizendo: não a nós, Senhor, não a nós devemos, a nós mesmos se gloriar, mas sim a Ti, Senhor, que está nos céus. O salmista fala aqui das nações vizinhas, dos ídolos, das imagens de escultura, eles se gloriavam, eles prestavam culto às imagens de esculturas, eles faziam deuses das obras das mãos dos homens e dava a eles glória. E podemos ver nos dias de hoje na nossa nação muitos dando glória para o homem, dando glória a ídolos, às imagens de esculturas, sendo que Deus fala tanto para mim quanto para você
somos abomináveis, todos aqueles que isso cometem diante dos seus olhos. É abominação diante de Deus. Se eu dar glória a uma imagem, a um ídolo pagão, eu estou roubando a glória de Deus. Porque Deus nos fala que Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus requer adoração sincera e fiel, tanto de mim quanto de você. Só que aí, a partir do momento que eu faço a minha forma de adoração, do meu entendimento, dos meus pensamentos, e acho que estou adorando a Deus dessa forma, eu estou sendo abominável aos olhos do Senhor, pela minha forma de adoração, pela minha forma de prestar culto a deuses pagãos, a ídolos que nada fazem e nada são. Sabemos que o dia de cada um aqui tem a sua senha. Tanto eu quanto você iremos partir dessa terra. Não sabemos o dia ou a hora ou o tempo, mas Deus tem anotado tudo. Mais cedo ou mais tarde, tanto a minha hora, o meu dia, o seu dia vai chegar. E dessa vida aqui, temos que morrer. E todos passarão pela morte, a não ser que Jesus raiar nas nuvens. E a Bíblia vai nos dizer que ao homem está ordenado morrer uma única vez. E logo em seguida segue-se a juízo. A nossa vida espiritual não termina aqui, ela continua. Após a morte, a nossa alma viverá. É por isso que a importância de conhecer a verdade do Evangelho de Deus. Porque sem a salvação, o homem herdará a perdição eterna. E morrendo o homem, não dá tempo de mais nada, nem de mim, nem de você, não dá tempo de fazer mais nada. E aí? A quem eu e você possa se apegar após o fechar de olhos? A quem? Porque nós, tanto eu quanto você, pode morrer daqui a 5 minutos. Não sabemos. Eu posso estar aqui ministrando uma palavra, anunciando as verdades do Evangelho, e dali 5 minutos eu posso cair lá na frente e partir dessa vida aqui. Mas o importante é com quem partir dessa vida. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que morrendo ao homem, ele precisa de um Salvador. E é por isso que Jesus, é por isso que Deus deu seu Filho para morrer numa cruz, por causa da humanidade, ressuscitando ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, como mediador.
único. Jesus como mediador único entre Deus e o homem. Ele é mediador de todos aqueles que se renderam até então ao chamado de Cristo e o seguem perante a sua palavra. Quem é o teu Salvador? Quem está sendo o seu Senhor? É a verdade que liberta. Sabemos que nenhum homem sabemos que nada pode me salvar e te salvar fora de Jesus Cristo. Quem é o teu Salvador? É Pedro? É João? É o Antônio? É o seu pastor? É o padre? É a sua religião? É Maria? Nenhum salva. Só Jesus Cristo pode tanto me salvar e te salvar da prisão do pecado e da futura ira de Deus, porque a ira de Deus está reservada tão somente para aqueles que rejeitaram o Evangelho enquanto tiveram vida aqui na terra. Aonde nós podemos parar sem Jesus Cristo? Depois que fechou os olhos, não dá tempo de mais nada. Não dá tempo de eu pedir para mandar Lázaro avisar minha família. Não dá tempo de mais nada. Se temos que tomar decisão, é agora, é hoje, porque a palavra de Deus é que liberta o homem da prisão do pecado, porque é o pecado que aprisiona o homem, para que não vejam a glória de Deus. Mas é preciso decidir, não é entrar pelo ouvido e sair pelo outro, dizendo: eu gostei da mensagem, eu ouvi a palavra, e não tomar posição. É preciso tomar uma posição de fé. Os ídolos pagãos e as imagens de escultura nada são. Não tem espírito algum. E Deus nos fala que maldito é todo aquele que confia nas imagens feitas pelas mãos dos homens. Se Deus está falando na sua palavra, como eu li lá no livro de Deuteronômio, como eu posso indagar a palavra de Deus, que é mentira? É preciso a gente tomar posição e tomar coragem e dar um basta nas religiões, porque religião não salva ninguém. Temos que ser seguidor de Cristo, seguir Jesus, os ensinamentos dele e a sua palavra, e viver uma vida dando o verdadeiro culto a Deus, o verdadeiro louvor a Deus, e as nossas orações não sejam impedidas
as nossas orações não sejam bloqueadas e se chegue direto ao trono do Eterno. A palavra de Deus é que liberta, é que transforma, é a palavra que muda o nosso caráter,